O 14º tema é Jung e a astrologia, Jung eles falam, né? O consciente coletivo, dois pontos, astrologia junguiana e a cocaína freudiana. Está nesse livro aqui que eu já mostrei também, Entendendo Jung, um guia ilustrado, Meg Hyde e Michael McGuinness. A dificuldade de pronunciar. Aí, 2000 aqui não diz lá quando é que foi. São Paulo, Leia 2012. Um guia gráfico. Está na página 76 em diante. Como é sabido, Freud consumia cocaína. E eu acho que vem dali o consumo, que isso passou aos ricos, aos artistas, aos endinheirados, e daí vai decaindo até chegar nos miseráveis, que é a situação de hoje. 120 ou 130 anos depois, seria interessante alguém abordar esse assunto, ver como que essa coisa foi descendo do nível mais alto, desde o nível de Freud aos ricos e tal, como um psicólogo, filósofo, psicólogo, Freud, né? Acabou convencendo as pessoas, os pacientes, não sei como se deu isso, como que isso chegou até nós. Seria interessante ver como essas coisas caminham de Sigmund Freud até as pessoas comuns. Como sai de um tecnocientista ou de uma pessoa qualquer de conhecimento e chega à população. Por exemplo, a trajetória da bebida através de Hollywood, das drogas, da sexualidade malsã, todas essas coisas que são vendidas em Hollywood. Seria interessante declinar o caminho da perversão através dos artistas, consumo de esbragados de drogas por eles, que eram vistos por crianças e adolescentes e jovens ou adultos, que os miravam como exemplos terríveis, mas que foi o que aconteceu. É preciso, por exemplo, deslindar essa coisa. E aqui nós vamos ver aqui essa passagem da astrologia. É uma coisa que não foi muito bem aproveitada. Trataram de colocar Jung sobre o tapete, aquela varrição dos indesejáveis, porque ele abriu um caminho de pesquisa científica rumo à totalidade, ao conjunto das experiências humanas e não aquelas experiências que são controláveis. O incontrolável mesmo, o inconsciente. Planos diferentes de respostas às nossas inquietações diárias. Então, entra através do funil muita coisa e nem tudo pode sair de lá, nem tudo pode emergir. Então a escola domestica, o trabalho domestica, a convivência com os amigos domestica, no sentido de afastar tudo aquilo que foi julgado impróprio. Então não podia emergir no plano da pesquisa científica, tecnocientífica, o inconsciente. Todos os níveis de respostas não, automáticas, mas não facilmente enquadráveis. E aí uma vasta seção da experiência humana foi jogada no lixo. E, inclusive, é claro, a astrologia e a alquimia, todas aquelas coisas que eram
as vertentes antes da assunção da tecnosciência, antes do domínio pleno da tecnosciência. Todas essas coisas que estão no aparato não consciente, que são uma reserva não estudada e, portanto, onde a humanidade é frágil. A humanidade é fraca onde ela não conhece, ela não conhece isso. Diz assim, né? É a moça falando em nome de Jung, né? A psique faz isso internamente por medições e, mais poderosa, pode patologizar o desequilíbrio. Mais em cima, a psique é dividida em duas partes, o consciente e o inconsciente. E este último serve para compensar a atitude consciente. Sempre que a atitude consciente pende mais para um lado, o inconsciente se manifesta de forma autônoma, do grego auto igual a self e nomos igual a lei, uma lei própria para a psique, para corrigir o desequilíbrio. Então, quanto do nosso desequilíbrio vem do inconsciente? No entanto, quanto do controle do nosso desequilíbrio vem do inconsciente? E a gente nunca fala disso. Porque toda essa coisa não oficial foi reprimida pela ciência. A ciência manietou a nossa existência humana com suas sabedorias, muitas vezes tacanhas, sabedorias de terceiro, quarto, quinto, oitavo escalão, pessoa que se arvora a ser cientista e sai por aí dizendo que pode e não pode ser pensado. Então, no caso do consciente coletivo, o consciente coletivo dominado pelos terratenentes, pelos capitalistas, pelos intelectuais orgânicos do capital, tudo isso proibiu a astrologia junguiana, mas favoreceu para os marginais a cocaína freudiana, porque a cocaína é administrável, ela não gera nenhuma coisa que não possa ser enquadrada no hospital ou nas leis existentes. A astrologia junguiana e as outras coisas que Jung falou geram, elas trazem o subterrâneo para a coafirmação junto com o coletivo consciente. O inconsciente coletivo seria, através de Jung, coafirmado com o consciente coletivo. Existiriam no mesmo plano o inconsciente e o consciente. Tanto o consciente e o inconsciente freudiano, quanto o consciente e o inconsciente coletivo junguianos. No obstante, essa coisa foi amarrada pelo pescoço e jogada no fundo do mar. Naturalmente as coisas retornam, né? Elas não ficam prisioneiras muito tempo. E é isso que de vez em quando acontece e a coletividade nem percebe.